espaço aberto para o Espírito Santo agir nela, pois divisão é coisa de Satanás, divisão é coisa do inimigo. Jesus, quando estava nessa terra, ele disse que o reino dividido não subsistirá, e a casa dividida ela não consegue permanecer em pé. Mas uma casa unida, uma igreja unida, uma família unida, ela prevalece e abre um canal especial da ação do Espírito Santo sobre ela. E nessa noite eu quero profetizar para a tua casa, eu quero profetizar para a tua família muita união, muita comunhão, aleluia, porque a espiritualidade, a intimidade do casal está numa comunhão profunda com o Espírito Santo de Deus. E eu tenho certeza, quer seja na tua despensa, quer seja na tua sala, quer seja no teu quarto, quer seja na cozinha, vai ter óleo do Espírito Santo untando esse relacionamento para estar feliz, firmado na proteção do Espírito Santo. E é tão linda essa metáfora aqui da paz que ele diz, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão. Ao meditar nesses versículos da palavra, eu comecei a entender algumas coisas que estavam por detrás dessa expressão. E por quê, pastor? Porque é como óleo precioso sobre a cabeça. E porque esse óleo não é sobre o coração. E porque a expressão não é sobre as mãos para orarmos e os enfermos serem curados, para orarmos e os demônios serem expulsos. Porque não é como óleo precioso sobre a coxa para andarmos. Porque não é esse óleo precioso sobre os pés para fazermos a obra do Senhor. Porque o salmista diz que é como óleo precioso sobre a cabeça. O que é que tem na cabeça de tão importante? Para que primeiro o óleo do Espírito venha sobre a cabeça, para agir no pai de família, na mãe de família, nos filhos e na igreja. Por que a Bíblia é tão enfática assim? Se você lembrar do Salmo 23, quando diz, como é que diz o Salmo 23, que lembra como lá? O Senhor é o meu pastor e nada, e dá-me mais em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Quando Salomão escreve o livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8, ele diz que em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Mas pastor, porque o óleo do Espírito é tão importante sobre a cabeça do marido, sobre a cabeça da esposa? É porque às vezes aparece um insetozinho e tem que passar um anticida, não, para piolho ter outro tipo de remédio. O óleo na cabeça, símbolo do Espírito, é porque na nossa cabeça está nada mais, nada menos do que 4 órgãos dos sentidos. E estes 4 órgãos do sentido é que através do pescoço delimita toda a ação do nosso corpo. A cabeça comanda o teu pé para ir para lá e voltar para cá, porque dentro da cabeça tem o simpático e o parasimpático, que são as terminações nervosas que comandam todo o seu ser, toda a sua vida. É tanto que dizem por aí que pescoço não engana, e quando alguém quebra o pescoço, fatalmente está perdida a sua vida, porque através do pescoço que tem toda a ligação nervosa que traz o comando para o corpo. Então todo o comando está na cabeça, todas as ordens estão na cabeça, e o Espírito de Deus, numa luz revelativa, diz a Davi que ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, que a família viva em união. É como óleo precioso sobre a cabeça. É porque na cabeça, meu jovem, estão alocados os 2 canais auditivos do seu ser. É na cabeça que
Deus, na sua sabedoria, colocou o pavilhão, colocou a bigorna, colocou o tímpano, colocou o martelo, colocou o nervo sensitivo para você ouvir o som. É com os dois canais auditivos que Deus te deu, para você ouvir todo tipo de melodia, para você ouvir todo tipo de conversa, para você ouvir o que faz bem, o que pode edificar a sua alma, o que pode edificar a sua casa, o que pode edificar o seu casamento. Esses dois canais auditivos que Deus te deu foi para você ter equilíbrio em que ouvir mais e falar menos. Ele diz que seja cedo no ouvir e tarde no falar. Quando Deus nos deu essa capacidade, me permito utilizar a Bíblia Sagrada segundo as 7 cartas dirigidas por Jesus, as 7 igrejas da Ásia Menor, escrita por João. Em cada uma das cartas termina-se com a frase: aqueles que têm ouvidos, que ouçam o que o Espírito Santo diz às igrejas. É através deste canal em que o Espírito Santo fala, em que o Espírito Santo conduz, em que o Espírito Santo orienta. Tem muita gente que tem canais auditivos, mas não ouve nada. É necessário utilizar algum tipo de aparelho para ouvir. Tem outros que estão cheios de seda, estão cheios de condutos que impedem a sua boa audição. Outros que usam os canais auditivos para coisas que não edificam. Ele ouve melhor o que diz o noticiário do dia, ele ouve melhor o que diz as cenas da novela, e absorvido pelos seus canais auditivos, ele ouve melhor a fofoca do lado, disse-me, disse do outro, e aquilo que não agrada aos olhos de Deus, como um palavrão, uma conversa maldita, uma palavra não interessada a servos. Mas nessa noite eu quero clamar desde agora para todos os ouvidos de marido, de esposa, de criança, que o teu ouvido seja ungido com óleo fresco do Espírito Santo. Oh Espírito Santo, desce o teu óleo sobre essa cabeça e dê para esse ouvido, para ouvir o Senhor, ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, ouvir o teu dito, ouvir o teu conselho, ouvir a tua oração, ouvir a tua orientação. Agora faz-me lembrar, senhoras e senhores, que quando Samuel estava com Eli, ainda muito jovem no templo, em que Deus começa a chamá-lo lá pelas tantas da noite, em que Deus chama Samuel, 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 pai Eli diz: Eli, tu me chamaste? Ele disse: eu não te chamei, rapaz, volta a deitar-te. Isso aconteceu pela primeira, pela segunda e pela terceira vez, a ponto de Eli começar a entender: alguém me está chamando o jovem Samuel. Isso trata da voz do Todo-Poderoso, isso trata da voz do Eterno, isso trata da voz do Santo, isso trata da voz do Glorioso. Samuel, quando essa voz te chamar, você vai dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi, olha para cá, Deus chamou 1, 2, 3, 4. Isso quer dizer que Deus não desiste de você, Deus não desiste do teu filho, Deus não desiste do teu esposo, Deus não desiste da tua esposa. Deus continua a chamar, a chamada para a salvação, a chamada para o ministério, a chamada para a obra ainda está de pé, porque o Deus dessa igreja é o Deus que chama em um pleno século 21 para alguém se levantar e dizer: eu quero ser um verdadeiro adorador, para adorar a Deus em espírito e verdade.